Olá, meus amores. Beijinho para vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa correção na nossa tarefa de história da aula passada, que falamos sobre as religiões na antiguidade, no Egito, na Grécia, na Mesopotâmia, certos deuses que eles adoravam. Falamos também sobre as religiões monoteístas, no Oriente Médio, que vem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Foi isso que a gente viu na aula passada. Aí temos o exercício para fazer a correção na página 81. Explique quais eram as crenças dos primeiros grupos humanos, Eles acreditavam em fenômenos naturais. Eles acreditavam em fenômenos naturais, Eles adoravam, tipo assim, vários deuses, O sol, a chuva, o frio, a vida, a morte, Eles acreditavam em fenômenos naturais, como a vida, a morte, o frio, a chuva, certo? Eles adoravam vários elementos da natureza, Fenômenos que aconteciam na natureza. A segunda, em relação às crenças religiosas, os povos da antiga Mesopotâmia, do Egito e da Grécia eram politeístas ou monoteístas? Politeísta. Segunda, politeístas. Politeístas. Justifique sua resposta. Porque eles acreditavam em vários deuses. Poli, vários. Mono, só um. Então, eles eram politeístas porque acreditavam em vários deuses. Por isso eles eram politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses, nos fenômenos que aconteciam na natureza, Na chuva, no sol, na tempestade, relâmpago, na vida, na morte, em várias coisas, tá certo? A terceira. Quantas religiões você conhece? Aí é pessoal. Escreva os nomes dessas religiões e o que você sabe sobre seus ritos e tradições. Aí essa terceira questão é pessoal, Vai de acordo com o conhecimento de cada um de vocês, tá certo? Pode colocar que conhece só uma religião e escrever quais são as tradições daquela religião, os ritos daquela religião. Se você conhecer mais de uma, você coloca os nomes e o que você sabe sobre aquela religião, o que é que ela faz, como é que ela segue os seus princípios, tá certo? Agora vamos para a página 83, Continuando. Já aqui nessa parte está relacionada às religiões monoteístas, que são aquelas religiões que adoram somente a um Deus, tá certo? E tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quarta questão. Quarta. Quais são as principais religiões monoteístas? E assinale as alternativas. Judaísmo? Sim. Yorubá? Não. Cristianismo? Sim. Islamismo? Sim. E hinduísmo? Não. Então, só são essas três que fazem parte das religiões monoteístas, certo? Na quinta, indique os pontos comuns relacionados, entre si, que são iguais, entre judaísmo, islamismo e cristianismo.
São religiões que surgiram no Oriente, todas elas foram no Oriente, e pertencem e partem da crença de um único Deus, certo? São, a quinta questão, são religiões que surgiram no Oriente Médio. Não foi isso? Ela surgiu no Oriente Médio e ela só tem um único Deus. E só tem um único Deus, certo? Olha, gente, às vezes eu vejo gente escrevendo assim, todo mundo tem o direito de errar, não é isso? Porque somos humanos, tá bom? Mas, quando vocês forem escrever alguma mensagem, alguma coisa para alguém, e vocês for escrever a palavra Deus, não esqueçam que Deus sempre é com letra maiúscula. Às vezes eu vejo pessoas que escrevem Deus com letra minúscula, viu? Então não esqueçam disso. Deus sempre se escreve com letra maiúscula, certo? Vamos para a sexta questão. Preencha os quadros em branco com as letras correspondentes. Aqui está falando tem Maomé, cristianismo, judaísmo e Torá. E ao lado tem as frases que você vai fazer relação. A gente vai colocar aqui nesse lado, tá certo? Livro sagrado para os judeus. Qual é o nome desse livro? A letrinha D, Torá, certo? Profeta fundador do islamismo. Letrinha A, Maomé. Sistema de crença que deu origem a religiões como a católica e a protestante. B, cristianismo. E última, uma das religiões mais antigas que tem como profeta Abraão. C, judaísmo. Então, a nossa lacuna fica assim. D, A, B e C. Tá certo? Aqui é a nossa correção da nossa atividade da aula passada. Hoje nós vamos estudar sobre religiões milenares da Ásia e da África. Pegue o livrinho de vocês na página 84, certo? Aquelas religiões que a gente já estudou, por exemplo, judaísmo, cristianismo e islamismo, foi no período Oriente Médio, né? Se elas são monoteístas, que só tem um Deus, certo? Aqui já foram as religiões milenares, que duram já mais de milênios, da Ásia e da África, certo? Vamos acompanhar aí a leitura. Hinduísmo. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas do Oriente, surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. Olha, nós estamos em 2020 e essa religião já está há mais de 3.000 anos. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas. Palavra no sânscrito, língua antiga da Índia, que significa livros do conhecimento. Os Vedas reúnem um conjunto de hinos religiosos, preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. O hinduísmo revenera centenas de divindades, entre elas Brahma, Vishnu e Ganesha. Aí tem a estátua de Ganesha no livro de vocês. Vocês estão olhando aí essa estátua aqui, ó, de Ganesha. Não sei se vocês assistiram, não sei se vocês já eram nascidos nesse tempo. E faz muito tempo que tinha novela das Índias e tinha lá algumas partes da novela que falavam sobre Ganesha, né, que é um dos deuses que eles adoram lá na Índia. Agora vamos para o budismo. Outra religião influente na Ásia, surgida na antiguidade, é o budismo. Ela foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama,
que ficou conhecido como Buda, que em sacrifício, em sânscrito, significa iluminado. A base da doutrina budista está no reconhecimento do sofrimento e em como superá-lo. Atualmente, o budismo tem forte presença na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Sri Lanka e na Tailândia. Lá, nesses lugares que a tia acabou de falar, a religião budismo é bastante forte, certo? Aí no lado vocês têm a representação do Buda. Que às vezes eu acho que vocês já até passam em filmes, na televisão, que é um homem gordinho, né? Que ele fica sentado assim, meditando. Pois é, aí é a religião budista, certo? E ela é muito forte, é porque tem muitos seguidores nesses países aqui que a tia acabou de falar: China, Japão, Coreia do Sul, Sri Lanka e Tailândia. Essa religião é bastante forte nesses lugares. Iorubá, outra religião milenar. Na África, também existia uma grande diversidade religiosa na antiguidade. Uma das religiões mais antigas do continente é Iorubá, que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos, que hoje ocupa a região da Nigéria e outros países. Para a religião Iorubá, existe um ser supremo, Olodumare ou Olorum, criador do mundo e também das divindades, chamadas orixás, entre as quais havia reis, guerreiros, caçadores e curandeiros, associados a elementos da natureza como o fogo, a chuva, o mar e o vento. Aí está aí. O culto aos orixás foi trazido para o Brasil pelos africanos, escravizados à cultura iorubá. Como os africanos vieram para cá para o Brasil, né, trazidos para cá como escravos, e como eles não queriam deixar perder, né, a cultura, a tradição que eles tinham lá no país deles, eles também trouxeram a cultura deles para cá, embora eles eram proibidos de praticar, né? Eles faziam escondido, né, cantavam, faziam seus cultos, seus rituais escondidos, para não perder aquela cultura deles. Aí tem até, hoje em dia ainda é festejado no Brasil. Iemanjá, né? A festa de Iemanjá, se não me engano, é agora em agosto, né? Ela é uma orixá, né? E quem venera, né? A religião que venera os orixás é Iorubá, né? Como ele está falando aqui, eles têm um Deus, né? Que foi o criador do mundo e também criou várias outras divindades, né? Que eram chamados de orixás. A Iemanjá é uma orixá. E entre eles havia reis. Os orixás têm reis, têm guerreiros, têm feiticeiros, não, curandeiros, caçadores. E eles também adoravam muito os elementos da natureza, né? Eles cantavam para chover, né? Eles adoravam o fogo, a chuva, o mar, o vento, certo? Para eles também, eles eram tudo isso, eram também divindades, certo? Aí vocês têm o exercício da página 85, para fazer relacionado a essas religiões milenares, né? O budismo, o hinduísmo e o iorubá. E temos também o exercício que vai ser na página 87, certo? O respeito às religiões e a tolerância religiosa. Às vezes você vê muita gente discutindo religião um com o outro, né? E a gente deve o quê? Sempre, às vezes eu vejo também gente xingando uma religião do outro. A gente não deve fazer isso, a gente deve respeitar os outros, independente da sua religião. Ele tem a religião dele, eu tenho a minha. Por isso a gente vai deixar de ser amigo. A gente também pode até partilhar. Eu posso partilhar da minha religião, contar para ele como é, ele pode contar dele para mim, né? Sem ter briga, sem ter falta de respeito. A gente deve respeitar, a gente deve ter tolerância por essas pessoas e a religião. Tem gente que é muito intolerante, discute, briga por tudo. E não deve ser assim. Ó, o respeito às religiões e a tolerância religiosa. Eu vou ler só um pouquinho aqui desse texto. No Brasil, assim como em diversos outros países, a sociedade é constituída por povos com diferentes vertentes religiosas,
né? Cada pessoa tem suas religiões que gostam de seguir. Algumas dessas religiões têm crenças, regras de conduta e até costumes em comum. Né? Tem religião que o nome é diferente, mas eles praticam as mesmas coisas que, por exemplo, a minha religião eu pratico, outras religiões praticam do mesmo jeito, né? Muda só algumas coisas. Desde a antiguidade, populações com diferentes religiões conviveram e mantiveram relações. Os egípcios e os povos da Mesopotâmia tinham crenças religiosas diferentes, assim como os persas e os indianos, né? Então, você vai ler o restante do texto para você responder o exercício, tá bom? Que fala aí, a primeira, que ideia ou conceito de intolerância religiosa é explicada no texto? Para isso, você precisa ler o texto. De acordo com o texto, o que significa tolerância religiosa? É totalmente correto usar esse conceito? Aí, depois que você ler todo o texto, você vai saber explicar. Terceira, escreva um pequeno texto sobre as atitudes que podemos tomar na escola ou em outros espaços que frequentamos e que possamos contribuir para o respeito e a aceitação das diferentes religiões. Depois, elabore um conceito de tolerância de acordo com as suas ideias. Então, aqui basta você escrever somente o texto, certo? O que se deve fazer na escola ou em outro espaço que possa contribuir para o respeito e a aceitação da religião do outro. Não só a minha que tem que ser aceita, a do outro também. Mas o que a gente pode fazer? Você vai escrever aqui um pequeno texto sobre isso, tá certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Leia novamente aqui sobre as religiões milenares para você entender melhor, né? Porque através da leitura, a gente lendo várias e várias vezes, a gente vai assimilando melhor o conteúdo, tá bom? Beijinho, faça a tarefinha. Na próxima aula a gente vai corrigir. Tchau!